Você já se sentiu sozinho em algum momento da sua vida? Sabe aquela sensação de estar cercado por pessoas, mas ainda assim se sentir isolado? Pois saiba que você não está sozinho nessa experiência. Uma pesquisa realizada recentemente revelou que metade dos brasileiros se sentiram solitários durante a pandemia de Covid-19. Esse sentimento também se intensificou nos 6 meses anteriores para 52% dos entrevistados. Esses dados mostram que a solidão é um problema real e afeta muitas pessoas ao redor do mundo. Mas afinal, por que tantas pessoas se sentem sozinhas? Existem diversos motivos que contribuem para essa situação. Um deles foi o isolamento social causado pela pandemia. Com o distanciamento social e as restrições de contato, passamos a sair menos de casa e nossas interações sociais se limitaram, em grande parte, ao mundo online. Isso fez com que muitas pessoas se sentissem desconectadas e solitárias. No entanto, mesmo antes da pandemia, a solidão já era uma preocupação em escala global. No Reino Unido, por exemplo, a então primeira-ministra Theresa May criou o Ministério da Solidão para lidar com essa questão. Um estudo realizado no país identificou que milhões de pessoas se sentiam sozinhas com frequência. Você pode achar que esse é um problema dos mais idosos e que está sendo gerado pelo envelhecimento da população. Mas não se engane. No Japão, por exemplo, quase 20% dos jovens de 13 a 29 anos afirmaram não ter ninguém para conversar sobre seus problemas e preocupações. Mas vamos além dos números, dos estudos e das estatísticas. Permita-me compartilhar minha própria experiência de solidão. Em 2015, eu tive um sério problema de saúde mental que me levou à depressão e, com isso, ao isolamento. Me senti sozinho por um longo período. Conheci bem esse vazio doloroso que nos consome, que é a solidão. E o pior, no momento em que mais precisava de apoio e companhia. A solidão pode nos fazer questionar nossa própria existência. Por que estamos aqui? Qual é o propósito de nossas vidas se não podemos compartilhá-las com outros seres humanos? Essas perguntas, por vezes, não encontram respostas claras, mas foi justamente na busca por essas respostas que encontrei a beleza da filosofia. E foi nela que obtive ajuda e pude refletir sobre a solidão de uma forma mais profunda. A filosofia nos ensina que a solidão não é apenas a ausência de companhia, mas também uma oportunidade de autoconhecimento e autotransformação. É um convite para olharmos para dentro de nós mesmos e encontrarmos a nossa própria essência. Os filósofos nos ensinam que a solidão pode ser uma aliada, um tempo de introspecção e crescimento pessoal. Ela nos convida a mergulhar em nosso mundo interior, a explorar nossos pensamentos, emoções e medos mais profundos. É nessa solidão que descobrimos a nossa própria força, a nossa capacidade de nos reinventarmos e de encontrar a verdadeira conexão conosco mesmos. Ao abraçarmos a solidão como uma oportunidade de crescimento, nos tornamos mais compassivos, mais empáticos. Compreendemos que todos nós, de alguma forma, enfrentamos batalhas internas e carregamos histórias complexas dentro de nós. E nesse entendimento encontramos uma ponte que nos conecta uns aos outros, pois a solidão é uma experiência universal. Ao contemplarmos a solidão, somos convidados a mergulhar no âmago de nós mesmos, a questionar nossa existência e a explorar o significado mais profundo da conexão humana. Nesse sentido, filósofos ao longo dos tempos têm buscado compreender e oferecer reflexões sobre a natureza da solidão, suas causas e possíveis caminhos para enfrentá-la. Sêneca, um filósofo estoico do século I, afirmava que a solidão não deve ser temida, mas sim encarada como uma oportunidade de autoconhecimento e virtude. Segundo ele, a solidão nos permite refletir sobre nossos pensamentos e emoções, entender nossas fraquezas e fortalecer nosso caráter. Ao nos conectarmos com nossa própria essência, encontramos uma base sólida para nos relacionarmos com os outros de maneira mais autêntica. Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista do século XX, abordava a solidão como uma condição inerente à existência humana. Para ele, a liberdade que possuímos também traz consigo a angústia e a responsabilidade de nossas escolhas. A solidão surge quando nos deparamos com a responsabilidade de criar nosso próprio significado e enfrentar a falta de sentido intrínseca à existência. No entanto, Sartre nos convida a encontrar um senso de unidade com os outros por meio da autenticidade e da solidariedade. Através da aceitação de nossa liberdade e da responsabilidade coletiva, podemos construir conexões genuínas e transcendentes. Nas palavras de Friedrich Nietzsche, filósofo do século XIX,
A solidão é uma experiência essencial para o florescimento humano. Ele acreditava que é na solidão que encontramos a oportunidade de nos confrontarmos com nossos próprios pensamentos e de desenvolvermos uma visão de mundo única e autêntica. Nietzsche enfatizava a importância de nos tornarmos criadores de nós mesmos, abraçando a solidão como um espaço para a autorreflexão e a autotransformação. A partir dessas visões filosóficas, podemos compreender a solidão não apenas como um fardo, mas como uma oportunidade de crescimento e autorrealização. Ela nos convida a nos reconectarmos com o nosso eu mais profundo, a explorarmos nossos valores e crenças, a fortalecermos nossa autonomia e a cultivarmos a autenticidade em nossos relacionamentos. No entanto, é importante ressaltar que a filosofia não nos oferece uma solução pronta para lidar com a solidão. Cada pessoa enfrenta essa experiência de maneira única, e as respostas podem variar de acordo com a bagagem pessoal, as circunstâncias e os recursos disponíveis. O caminho para a superação da solidão pode envolver terapias, grupos de apoio, atividades criativas, conexões sociais significativas e a busca por propósitos e significados pessoais. Além disso, é fundamental reconhecer que a solidão não é exclusivamente individual. Ela também está enraizada em estruturas sociais e culturais que promovem a fragmentação e o isolamento. Nesse sentido, é preciso refletir sobre as pressões da sociedade contemporânea, que valoriza a superficialidade e a conexão virtual em detrimento do encontro real e profundo entre as pessoas. Buscar uma mudança de paradigma onde a importância do convívio e da conexão humana genuína seja valorizada é um desafio coletivo que todos nós podemos abraçar. Portanto, convido você a explorar as riquezas do seu mundo interior, a abraçar sua singularidade e a buscar conexões autênticas com os outros. A solidão pode ser uma jornada desafiadora, mas também uma oportunidade de crescimento, autoconhecimento e compreensão mútua. Nesse caminho, a filosofia nos oferece uma lente para enxergar além da superfície e descobrir a essência do ser humano. Lembre-se de que você não está sozinho nessa experiência. Há uma teia invisível que nos une a todos, uma teia de sentimentos compartilhados, anseios e buscas por conexão. Seja aberto ao encontro com o outro, permita-se ser vulnerável e construa pontes de empatia. Ao compartilharmos nossas histórias, nossas dores e nossos sonhos, criamos um espaço de acolhimento e compreensão mútua. A solidão pode ser um mal do século XXI, mas também é uma oportunidade para transformação e ressignificação. Através do olhar filosófico, encontramos um convite para explorar a profundidade de nossa existência e nutrir relacionamentos significativos. Que possamos caminhar juntos no emaranhado da vida e encontrar nas conexões autênticas a cura e o alimento para nossas almas sedentas de amor e pertencimento.